carta número 5 do mês de maio de 1954. Conhecendo a verdade no tratamento. Para aqueles de nós no caminho do caminho infinito, nosso objetivo é a harmonia. Harmonia espiritual, eterna e imortal em todas as nossas relações, ser, corpo e negócios. Em nossa busca pelas harmonias da vida, vimos que a única harmonia é a harmonia de Deus, manifestada como nossa experiência individual. Descobrimos que é uma impossibilidade ser inteligente, saudável ou rico em e por nós mesmos. E mesmo que os conquistemos através de meios materiais, eles se revelam insatisfatórios, incompletos e impermanentes. Somente na medida em que entendemos que Deus é a inteligência do universo, que Deus é a mente, a alma e o espírito do nosso ser individual, temos a harmonia como uma dispensação permanente e contínua. À medida que nos damos conta de que não há segurança ou proteção duradoura, não há saúde ou riqueza no mundo material, devemos encontrar o nosso novo lugar de permanência, uma casa não feita com as mãos, eterna nos céus. Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Como é que alcançamos essa vida espiritual? Como alcançamos a consciência espiritual? Como alcançamos a nossa liberdade deste mundo? O Mestre nos mostrou o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. O primeiro passo para alcançar a liberdade do mundo é aprender e conhecer a verdade. Leia e estude as Escrituras e livros da verdade. Traga-se para a atmosfera daqueles que alcançaram alguma medida de consciência espiritual. Escolha os seus livros, professor, ou o seu ensino somente depois de uma ponderada consideração e oração para que eles lhe sejam revelados. Cada um deve encontrar dentro do seu próprio ser o seu verdadeiro professor ou ensinamento e ser fiel a eles até que seja conduzido a um passo mais alto. Em última análise, todos nós seremos ensinados por Deus. O segundo, e de longe o passo mais importante, é conhecer a verdade. Não apenas lendo, estudando ou ouvindo-a, mas também recebendo-a por meio da transmissão de dentro do seu próprio ser. Ao dar tratamentos a nós mesmos ou aos outros nos estágios iniciais do nosso desdobramento, nossos livros recomendam que nós saibamos especificamente e conscientemente toda a verdade sobre Deus e o reino de Deus, que a declaramos silenciosamente ou oralmente, que trazemos à lembrança consciente cada pedaço da verdade sobre Deus e sua criação. É claro que em nosso trabalho nunca sabemos a verdade sobre o homem ou sobre o pecado, doença, morte, falta ou limitação, já que descobrimos que não há verdade sobre eles. A única verdade que pode ser conhecida é a verdade sobre Deus e a criação espiritual. Ao manter nossos tratamentos nesse nível, somos levados ao estágio onde podemos ficar quietos e dizer: agora, Pai, é a tua vez. Ou, fala, Senhor, o teu servo ouve. E depois esperar pela palavra de Deus, que é rápida, afiada e poderosa. Quando o Pai fala, quando sua palavra é ouvida por dentro, a cura é garantida, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é todo poder e único poder, e em sua presença o mar vermelho se abre, o maná cai do céu, os doentes são curados e os mortos são ressuscitados. A palavra de Deus torna-se a própria substância da nossa vida. A lembrança, recitação e repetição de afirmações da verdade
não é um processo de cura. Portanto, não coloque sua fé nisso. Isso é apenas uma preparação para elevá-lo à consciência, onde você se torna receptivo à verdade, onde você conhece e ouve a verdade dentro. Você pode ou não pode ouvir uma palavra audível. Você pode ter apenas um sentimento dentro, uma libertação, algo que faz você sorrir e dizer: está tudo bem. E então você pode ter certeza da cura. Uma vez que você tenha sentido essa libertação, essa presença e poder de Deus, a cura é inevitável. A palavra de Deus não voltará vazia. Em nossos primeiros anos no caminho, é necessário que estejamos conscientemente cientes de toda a verdade que pudermos conhecer. Nesse ponto, deixe-me dizer o seguinte: todos que leem ou ouvem isso sabem a verdade suficiente para curar a doença mais perigosa. Cada um de vocês tem entendimento suficiente para realizar qualquer milagre, ou para ser o veículo de qualquer milagre, se apenas vocês obedecerem. Escute, acredite. Nunca mais diga: não tenho entendimento suficiente para enfrentar esse problema. Porque a todo aquele que tem será dado, mas ao que não tem será tirado até aquilo que tem. Então, tudo o que você precisa fazer é dizer: eu não tenho entendimento suficiente, ou eu não tenho experiência suficiente. E qualquer pouco que você tenha será tirado de você prontamente. A verdade é infinita. Então, como muitas declarações da verdade podem ser maiores que uma declaração da verdade? A verdade é infinita. Então você tem a infinidade da verdade em qualquer afirmação que você conhece. Se você pegar a única declaração da verdade que você sabe, sentar-se silenciosamente onde quer que você esteja e ponderar essa declaração, não demorará muito para que uma segunda declaração da verdade flua em seu pensamento. Dali sairá outro e depois de um tempo outro. Podes sentar-se por horas se quiseres e a verdade nunca vai parar de fluir. Mas você diz: eu não sei tanta verdade. Claro que não, você não precisa. Você só precisa saber uma declaração da verdade e o resto evoluirá a partir dessa. A verdade é como a multiplicação dos pães e dos peixes. É como um suprimento espiritual. Se alguma vez você receber $1 através de uma confiança puramente espiritual, nunca mais conhecerá a falta em toda a sua vida. Seria uma total impossibilidade ter $1 espiritual e a falta, porque o dólar espiritual é infinito. Ele continua se multiplicando várias e várias vezes à medida que a necessidade aparece. E, geralmente, há cerca de 12 cestos cheios sobrando. Quando o mestre é apresentado com alguns pães e peixes, ele não diz: não é suficiente. Ele olha para o Pai, para a verdade, e a multiplicação começa ali, por causa do reconhecimento da onipresença, do reconhecimento da suficiência. Lembre-se, não é uma negação, mas um reconhecimento. No tratamento de qualquer problema, seja ele físico, moral, mental ou financeiro, pegue uma declaração da verdade e viva com ela até que chegue a segunda e a terceira. E, finalmente, uma declaração que lhe assegure que o tratamento está completo e você poderá então dizer: obrigado, Pai. No entanto, certifique-se de deixar o problema fora do tratamento. O problema só pode ser resolvido através da verdade. Por isso, se só conhecerem uma verdade, levem essa verdade para a sua consciência e ponderem-na e meditem sobre ela. Tragam-na de volta e procurem o seu significado. As declarações, por si mesmas, não são Deus, nem são a agência de cura. Mas se você pegar uma afirmação como: tua graça é minha suficiência em todas as coisas, e pensar em seu significado interno, a pergunta surgiria: o que isso significa? O que é graça? Bem, a graça pode ser o amor de Deus.
A graça pode ser presente de Deus que vem para mim, mesmo quando eu não ganho e talvez não a mereça. É a oferta gratuita e amorosa de Deus que vem para mim, assim como a luz do sol vem para mim, sem nenhum esforço da minha parte. Tua graça é minha suficiência. Tua graça é minha aliança. Então você pode perguntar, o que é suficiência? E a resposta viria, suficiência é plenitude, totalidade, perfeição, aliança. Portanto, a graça de Deus é a capacidade de Deus para me dar, e a capacidade de Deus para me cumprir é minha suficiência em todas as coisas. Conforme essa afirmação se desdobra, você começará a entender que não está confinado ao espaço, ao tempo ou à limitação, mas que você é infinito. A verdadeira compreensão de tua graça é minha suficiência é suficiente para superar este mundo e revelar o novo mundo, o novo reino, o reino espiritual, o reino dos céus na terra. É desta mesma maneira que sua consciência e seu pensamento é espiritualizado em cada experiência. Vamos supor que você tem algum trabalho a fazer, sobre o qual existe alguma hesitação ou incerteza. Em vez de se preocupar e temer quanto ao resultado, vá para um canto tranquilo e sente-se lá no silêncio por alguns minutos, e muito em breve uma afirmação da verdade virá até você. Pode ser de um dos seus livros favoritos, ou pode ser uma declaração das Escrituras como: Ele executa o que é designado para mim. E você pergunta: agora, Pai, o que isso significa? Quem é Ele? Oh, sim, Deus, o Pai interior. Paulo disse: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Então é o Cristo, o Pai interior, que é o Ele que realiza tudo o que me é dado fazer. Eu sou apenas o instrumento através do qual o Pai trabalha. Logo você pode sentir esse Ele assumir o controle, e então você entende o Mestre quando ele diz: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. E você pode aceitar isso como uma promessa. A cada tentação de acreditar que você não tem a sabedoria, nem a experiência, nem a capacidade de realizá-la, traga essa afirmação para a lembrança consciente. Ele executa o que é designado para mim. É a sua garantia de que você só precisa seguir o movimento que Ele, o Pai interior, está realmente em campo para realizá-las. Se, no entanto, você pegar essas maravilhosas verdades de Deus e as fizer afirmações e começar a girar em sua cabeça como uma roda de oração hindu, ou seja, rituais, vãs repetições, em breve você se sentirá emaciado, esgotado e sem força, porque estará comendo as cascas em vez da carne, pão, vinho e a água em si, que é a palavra da verdade, a essência da verdade. Você vê a diferença? O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida eterna. Conhecer essa palavra de Deus é a vida eterna. À medida que continuamos neste caminho, a consciência torna-se tão imbuída da verdade que, finalmente, chegamos a um ponto de transição onde não pensamos mais nela, mas quando surge a necessidade, a verdade vem até nós espontaneamente. O ponto mais alto do desdobramento espiritual é onde não temos mais que pensar a verdade, mas quando a verdade se pensa, se declara e se pronuncia dentro de nós. Foi Elias quem falou da voz mansa e delicada. Foi transmitida a ele de dentro do seu próprio ser. Quando somos um estado de atenção e consciência, uma atitude de fala, Senhor, teu servo ouve. O Pai está continuamente se revelando para nós. Então nós sabemos. Eu vivo, mas não eu. Cristo vive em mim.
Isto é verdadeiramente consciência espiritual.